Olá, pessoal. Mais uma aula extra. Como eu falei, a gente tem poucas aulas, então eu estou recorrendo a aulas extras remotas para tocar em pontos que são importantes para o entendimento de consumo e sociedade e que não puderam ser tocados presencialmente pela opção que eu fiz por outros tópicos. Então, o tópico de hoje é sobre modernidade e seus aspectos, né? Inclusive modernismo e outros aspectos, mas com foco na modernidade. Até um pouco de pós-modernidade será dito nesse contexto. Eu vou usar alguns PowerPoints de suporte e eu vou começar com um, um PowerPoint que é baseado no Canclini, no Canclini não, no Calinesco, e que eu me inspirei usando o Bard. Então, esse é um livro do Calinesco, um livro muito bom, que chama As Cinco Faces da Modernidade. Então, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês os cinco faces da modernidade. Vamos ver, compartilhar, né? Então, já está aqui compartilhado. Vamos ver se eu boto na tela cheia. Está na tela cheia. Então, esse eu usei. é, eu tenho o livro, e é um livro muito bom, vale a pena ler, tem um detalhe. Não tem, acho que não tem em português. Então, são The Five Faces of Modernity. E esse resuminho que eu faço aqui, eu usei o BART, que é um instrumento de inteligência artificial como o ChatGPT. Acho que para o objetivo ele vai cumprir e dar um pouco o que seriam, na visão do Calinesco, as cinco faces da modernidade. Então, esse é um livro publicado em 99 e explora as diferentes manifestações da modernidade na literatura, na arte, na filosofia e na cultura. Antes de eu listar os cinco, é interessante que tudo que termina em idade, pós-modernidade, modernidade, quer dizer que é temporal, é uma época, né? Embora haja uma sobreposição potencialmente entre essas épocas. Já o termo modernismo, que é um dos termos que a gente vai ver ali, é a modernidade no campo das artes, né? Então, quando termina, né, o sufixo ismo, quer dizer, no caso de moderno, quer dizer que é no campo das artes. E se terminasse em são, modernização, a modernização é o campo da história, do marxismo e da história econômica, e que é modernização enquanto processo social, econômico e até de desenvolvimento. Essa distinção é importante, tem vários livros que tocam nela, mas para quem nunca debruçou no assunto, acaba meio confuso, porque o radical da palavra é o mesmo. Então, só para esclarecer, entrando no primeiro slide do Calinesco, né? Então, as cinco faces da modernidade são precisamente, vou até pegar um apontador de laser aqui, o modernismo, nós vamos ver cada um deles depois aqui nos slides, a vanguarda, a decadência também é chamada às vezes de fin de século, que é o fim de século, né, o fim do século XIX, o kit e o pós-modernismo. Então, vamos descobrir cada um deles e vamos ver. O modernismo. O modernismo é a primeira face da modernidade que surge no final do século XIX. Várias dessas coisas surgem no final do século XIX.
caracteriza-se pela ruptura com as formas tradicionais de arte e cultura e pela busca de novas formas de expressão. E o modernismo é uma reação ao positivismo e ao materialismo do século XIX e procura uma visão mais subjetiva e espiritual da realidade. Veja de novo, eu sempre mostro que a gente tem as duas faces da modernidade, mesmo até hoje, que é, por um lado, o racionalismo, o materialismo, o progresso, e, por outro, exatamente uma reação a isso. Então, o modernismo não foge a isso. Tem vários exemplos de modernismo na literatura. Você tem o Marcel Proust, o James Joyce e Virginia Woolf como exemplos. Na arte, tem vários, mas aqui está citado Picasso, Matisse e Marcel Duchamp. E na música, Stravinsky, Arnold Schoenberg e Bela Bartók. Vamos passar para o próximo slide. Uma segunda face da modernidade é a vanguarda. E a vanguarda é uma face que surge no início do século XX e caracteriza pela radicalidade, pela busca de novas formas de expressão, muitas vezes chocantes e provocativas. A vanguarda procura romper com as convenções sociais e artísticas e explorar novas possibilidades de expressão. Veja-se que a vanguarda, em qualquer movimento social, vanguarda é o que vem primeiro. Então, ela tem um quê de, não vou dizer de elitismo ou sectarismo, mas um quê de um grupo menor. Então, o vanguardismo, muitas vezes, ele tem dificuldade de ser entendido pelas massas, até no campo político, né? No marxismo-leninismo, e é mais ou menos desse período, na Revolução Russa, né? Em 1917, quer dizer, o Partido Bolchevique ele era um partido de vanguarda. Quer dizer, e mesmo na luta armada aqui no Brasil, por exemplo, no período militar, tinha Var Palmares, que era vanguarda revolucionária, enfim. O termo vanguarda é estar à frente e tentar romper. Então, isso é uma característica da modernidade. Então, na literatura, de novo, tem o James Joyce, o Apollinaire, Guillaume Apollinaire e T.S. Eliot como exemplos de literatura de vanguarda. Na arte, de novo, o Marcel Duchamp, Salvador Dalí, aquelas surrealismo, e Andy Warhol. Nós vamos ver isso num contexto de pós-modernismo depois, Andy Warhol, e mesmo o surrealismo como uma das premissas. E na música, Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky e John Cage. Sugiro que cada um de vocês procurem no Wikipedia ou no Google informações sobre esses movimentos de arte, música e literatura. Uma outra característica da modernidade é a decadência. A decadência surge no final do século XIX e caracteriza-se pela sensação de crise e declínio e pela busca de um novo sentido para a vida. A decadência, de novo, é uma reação ao positivismo, materialismo, e procura uma visão mais subjetiva da realidade. É também uma reação à burguesia ascendente, porque quando a gente fala em consumo, a gente já viu, você tem, por um lado, o lado snob de status, estilo nobreza, mas tem um outro lado snob, que são os novos ricos e a burguesia ascendente, que era muito importante para o século XIX.
mas também com um certo cinismo nesse processo, e a reação a esse cinismo, a essa superficialidade, se dá na noção de decadência, que muitas vezes é também o termo confundido com fim de século, fin de siècle, que eram movimentos artísticos extremamente críticos da modernidade, muitas vezes nas artes, no modernismo, como reação ao crescimento do capitalismo, né? Então, na literatura, de novo, a gente tem Marcel Proust, mas você tem Oscar Wilde como um grande representante, e Gabriela Danun. O Oscar Wilde é um homem tipicamente moderno, né? Inclusive traz algumas contradições, sobretudo na identidade queer, que só vão acontecer no final do século XX e agora no século XXI. Mas, nesse sentido, o Wilde é um personagem que merece um estudo. No campo da arte, a gente tem o Gustav Klimt, a Aubrey Beardsley, que ilustra muita coisa com o Oscar Wilde, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui, e Alphonse Mucha. Na música, Richard Wagner, Gustav Mahler e Arnold Schoenberg. Uma outra face da modernidade é o kitsch. Eu espero poder dar uma aula inteira sobre o kitsch. O kitsch surge no século XX e ele caracteriza por uma coisa que é típica da sociedade de massa, que é a produção de massa sem autenticidade, né? Ele caracteriza pela imitação de formas de artes e culturas tradicionais, mas de forma superficial e artificial. Então, ela é uma reação até, por exemplo, né? Então, você tem a vanguarda na modernidade, mas você tem outra face que é reação à vanguarda, que é o kitsch, e mesmo a decadência, porque ela é feliz, simples e democrática. Então, são faces da modernidade que não necessariamente são congruentes, né? Alguns exemplos de kitsch é a literatura, romances de amor, romances policiais, romances de fantasia. Na arte, obras de arte produzidas em massa e que imitam estilos tradicionais. E música popular, música clássica, consumo, música eletrônica, tudo faz parte. Nós veremos o kitsch com mais detalhe, inclusive o kitsch no Brasil, como é que foi. Outra face da modernidade é o pós-modernismo. Então, você tem o modernismo, mas tem também o pós-modernismo, que é a quinta face da modernidade. Ela surge no final do século XX, ou no último quarto do século XX, talvez nos últimos 40 anos, que a década de 60 tem um pouco, e caracteriza pela ironia, pela desconstrução e pela fragmentação. O modernismo, pós-modernismo, é uma reação à modernidade, que procura uma visão mais desconstruída e mais fragmentada da realidade. Na literatura, a gente tem três franceses importantes, aí eu diria que é mais teórico da literatura do que romance, etc., que é o Lyotard, o Derrida e o Michel Foucault. São três autores importantes. E na arte a gente tem Andy Warhol, Jeff Koons, que tem uns cachorrinhos poodle, uns balões, assim, que dá uma impressão que é brega, faz parte desse pós-moderno, então tem até um quê de kitsch apropriado ali. E Damien Hirst. Na música, a gente não podia deixar de ser o David Bowie, que é um camaleão, né? Que assume diversas formas, Laurie Anderson e Bjork. Mas, enfim, vários outros aí, isso é uma super simplificação.
Concluindo, as cinco faces da modernidade são manifestações complexas e multifacetadas que refletem as transformações culturais e sociais que ocorreram ao longo do século XX. Essas faces não são mutuamente exclusivas e muitas vezes elas se sobrepõem ou se combinam ou se opõem, né? Então, seria interessante aqui, o Bard fez até umas perguntinhas, né? Qual face da modernidade você acha mais interessante? Porque como você acha que as cinco faces da modernidade se relacionam entre si? E se você acha que a modernidade ainda está em curso, se sim, como ela se manifesta na atualidade. Enfim, essa foi uma primeira introdução ao tema, né? Eu vou parar de compartilhar aqui e aí nós passaremos para a próxima apresentação, ainda nesse sentido de contextualizar as várias faces da modernidade, as suas várias características. Bom, o próximo slide, conjunto de slides que eu vou apresentar, refere-se ao que eu chamo de aspectos da modernidade. E é uma fragmentação de aspectos que eu toquei em várias versões do curso, versões anteriores. Então, vou tentar aqui dividir com vocês esses aspectos da modernidade e tentar botar aqui em tela cheia. Deixa eu ver aqui. Exibição, modelo de tela cheia. É, tenho certeza, eu vou tentar dividir de novo, porque não ficou claro para mim se eu conseguir compartilhar. Tá? Então, vou tentar compartilhar novamente. E agora vai. Não tenho certeza se eu conseguir. Vou tentar de novo. Peço desculpa aí, eu ainda estou meio ruim de serviço pilotando essas coisas. Mas é, agora foi. Agora parece que foi. Agora eu estou sentindo firmeza. Vamos ver. Então, tem aqui aspectos da modernidade. É, no, no slide tem a ver com, né, eu vou parar aqui um minutinho, porque eu estou vendo que, mesmo eu tendo dividido bem, eu quero ver se eu mudo o nome aqui. Então, bom, gente, estou aqui de volta, porque eu percebi que eu estou, desde a aula anterior que eu gravei, com o nome da Paula, porque eu estou usando os equipamentos da Paula, e agora eu mudei para o meu nome ali, vamos ver se melhora. Mas então, isso daqui são notas meio assim espalhadas sobre a modernidade, baseado em
notas que eu tinha de vários autores, né? Então, o Locus do Consumo Urbano, o Zimmel, que eu tratei na aula virtual anterior, cultura monetária, relações pessoais, grandes cidades e atitude blasé, que é a parte do Zimmel. O Locus do Consumo Urbano ainda tem a vida urbana em Paris, que também foi tratada na aula anterior, né? A figura do Flaner, o passe de tartaruga, o pintor da vida moderna, que é o ensaio do Baudelaire, a cidade como expressão da arte, beleza do caos, poetas modernos, homens livres, arte na rua e uma convivência da beleza com a miséria. E essa parte aqui já não foi tratada, é interessante, que é a relação entre religião e arte, né? Então, faz parte da modernidade a ruptura com Deus, né? E a arte não sacra, porque por um longo período da história, sobretudo no período medieval, o que você tinha na arte, no campo da arte, era o domínio total da arte sacra. E então você passa a ter um novo sagrado, e esse novo sagrado, na ausência de Deus, é exatamente o inédito que o modernismo tem, né? E que depois, eventualmente, vai se romper também com a cópia. Daí a importância do trabalho do Walter Benjamin sobre a reprodução mecânica. Mas, primeiro, você tem a perda da arte sacra e um novo sagrado, um novo halo, né, que é a auréola, que é exatamente a pintura hoje original. Então, o sublime passa de Deus para uma identidade pessoal na arte. O Renato Ortiz, um antropólogo brasileiro da Unicamp, eu não lembro o livro que eu resumi dele aqui, mas ele fala da cultura no antigo regime, onde você teria o sagrado mistificado. Na reforma, na Contrafé-Reforma, o sagrado se altera e você tem também a escola, que vai modificar a cultura, né? E mesmo o grau de alfabetização no século XIX. Então, a circulação de jornais, livros, panfletos vai ser importante. Então, você tem uma legitimização, que é bem. O Ortiz usa muita coisa do Bourdieu, do campo da arte, que passa de amador para profissional, mas ainda assim tem um período que é nessa modernidade que a arte é para artistas e conhecedores, né? No modernismo ainda tem isso faz parte também no vanguardismo que a gente tinha acabado de ver. É só com a indústria cultural que você vai passar a ter uma produção de massa mesmo no campo da arte, e aí a originalidade, esse sagrado, se perderá. Então, essa é uma discussão que o Renato Ortiz faz sobre arte, massas e consumo. Então, você tem o Baudelaire e o outros tratam da perda do halo, né? E tem a comparação do quadro com a fotografia, que é do autêntico para a reprodução, que é o trabalho clássico do Walter Benjamin. Na aula anterior nós vimos Benjamin, mas exatamente não vimos isso, que esse paradigma do Walter Benjamin, que é a retratação da realidade pela fotografia e a cópia em massa, onde perde a noção de cópia ou de original, quanto contrastado com o trabalho de arte, onde o original é importante, passa a ser um marcador diferencial muito importante. Então, o quadro é o sagrado e o autêntico, e a fotografia é o profano e a reprodução. Então, a reprodução
gera a perda da autenticidade, a perda do real. Vai se relacionar com o conceito de simulacro de Baudrillard, que nós também vimos presencialmente na aula sobre Baudrillard. O Renato Ortiz também fala da distinção entre alta cultura e baixa cultura, usando o arcabouço do Bourdieu, sendo a alta cultura do artista e com uma estética kantiana, e a baixa cultura, cultura popular de massas, uma perda de referência e uma estética anticantiana. E há também uma referência às mudanças tecnológicas, né? E as ferrovias. Eu falo do Hugo Cabret sempre, quando a gente fala do século XIX, principalmente da França. Enfim, ele cita o fetiche da mercadoria, que vai se massificando nesse período, e a célebre frase do Marx sobre tudo que é sólido se desmancha no ar. Enfim, essas foram as notas assim esparsas que eu compartilhei com vocês e configura o segundo conjunto de slides que eu vou passar, que eu passei. Agora, eu vou passar a também, ligado a isso, um resumo que eu faço de algumas partes do livro do Nestor Canclini, que chama Culturas Híbridas. O Canclini, se não me engano, ele é argentino, mas radicado no México. Não saberia dizer se ele já morreu, mas a coisa das culturas híbridas ela é interessante porque, do mesmo jeito que no campo da religião a gente tem o sincretismo, que é a mistura de religiões. Então, no caso do candomblé, você tem figuras da religião católica representando entidades do candomblé, caso São Jorge, seu cavalo, enfim, Santa Bárbara. A gente tem, na cultura, o análogo ao sincretismo na religião, na cultura, é o hibridismo. E o Canclini foi muito importante ao discutir as culturas híbridas. Então, faço um resumo aqui, nem tanto na cultura híbrida, mas na versão, na leitura que o Canclini tem desses movimentos no campo da modernidade. Então, vamos ver se eu consigo dividir aqui com tela cheia nosso Canclini. Acho que sim, acredito que estejamos com o Canclini aqui. E o Canclini vai definir, igual tem as 5 faces da modernidade no Calinesco, de acordo com o Canclini, você tem na modernidade 4 movimentos básicos. Um que ele vai chamar de projeto emancipador, outro de projeto expansionista, um terceiro que é um projeto renovador e um quarto que é um projeto democratizador. O projeto emancipador caracteriza-se pela secularização dos campos culturais, né? Então, é a famosa morte de Deus, pela produção autoexpressiva e autorreguladas das práticas simbólicas, né? As práticas simbólicas são importantes, pela racionalização da vida social, sobretudo no campo da produção, da lógica urbana, os grandes boulevards de Paris, etc. E, finalmente, que é muito importante, faz parte da modernidade, o individualismo crescente. Então, por exemplo, a noção de decadência lá do Calinesco e a arte do fim de século, o Oscar Wilde é uma pessoa interessante porque ele é um homem moderno
na sua acepção completa da palavra, inclusive no individualismo, né? O Oscar Wilde ele tinha uma leitura muito boa do social, do socialismo fabiano, uma certa sensibilidade, mas, sobretudo, o individualismo para ele, não o individualismo neoliberal da teoria econômica, mas um individualismo hedônico e consciente era caracterizado na figura do Oscar Wilde. Então, esses quatro projetos, né? Emancipador, expansionista, renovador e democratizador. O emancipador foi o primeiro. Projeto expansionista envolve estender o conhecimento e a posse da natureza. Então, você tem a produção e circulação de bens, a busca do lucro e as descobertas científicas e desenvolvimento industrial. Quer dizer, a modernização que começa lá no século XIX faz parte desse processo expansionista. Surge o telefone com Graham-Bell, as ferrovias cada vez mais rápidas, até a noção do, da divisão do horário, né? O horário de Greenwich e o fuso horário, ela surge com a modernização, que é com a rapidez dos meios de transporte. A superprodução, os ensaios de sociedade massa, esse é o lado racionalista da modernidade que está dentro desse projeto expansionista, que é diferente do projeto emancipador, onde você tem a morte de Deus e o crescimento do individualismo. Então, veja que são dois projetos diferentes, né? Um terceiro é o projeto renovador, que é a busca do aperfeiçoamento e inovação livre da prescrição sagrada, a reformulação dos signos de distinção, né? Então, cada vez mais você está se livrando do sagrado. Primeiro do sagrado religioso e depois do sagrado autêntico com a cópia. Então, você tem essa renovação grande, que é o projeto renovador. E, finalmente, você tem o projeto democratizador, que é o papel da educação, que cresce muito no século XIX, a difusão da arte de saberes e a popularização da ciência. Nesse sentido, é o contrário da vanguarda. Quer dizer, a educação, principalmente a educação em massas, ela é altamente democratizadora. Às vezes tem impacto no kit, que a gente vai ver na aula do kit, mas também cria a figura do intermediário cultural, que nós vimos no Bourdieu, onde talvez algumas estéticas kantianas são desmascaradas pela educação que permite o acesso e a desconstrução dessa estética kantiana com a educação. Então, esse é o projeto democratizador. Então, os quatro projetos entram em conflito ao se desenvolver. Não é uma coisa, como assim faz da modernidade, nós vimos isso também. Então, há uma contradição entre a estética moderna e a dinâmica socioeconômica do desenvolvimento artístico. Então, você tem conflito aí, no campo da autonomia cultural, né? Tem o Habermas, que vai contrastando com Weber, dizer que o moderno se forma quando a cultura se torna independente da razão substantiva consagrada pela religião e pela metafísica, né? E parte dessa independência do moderno tem a ver com o desenvolvimento da educação e o científico, né? Então, o moderno tem três esferas, segundo o Habermas, que é a ciência, a moralidade e a arte. Então, autonomia cultural, autonomia de cada domínio, segundo há uma desconexão com a vida econômica, há uma
com a vida, desconexão com a vida cotidiana. Há uma especialização, um aumento da distância entre cultura profissional e o público, e Habermas vai defender esse projeto moderno. Nós vamos ver que esse projeto moderno muitas vezes vai entrar em choque com projetos como o KIT e mesmo o pós-modernismo, que tentam facilitar a apreensão da realidade. O projeto moderno para Habermas é um pouco diferente. Bourdieu vai tratar da autonomia cultural e vai dizer que os séculos XVI e XVII são peculiares para a história da cultura. Se integram com a independência. Você tem o campo artístico e o campo científico. Então, há uma luta pela legitimidade cultural, mas esses são campos, nesse período, totalmente delimitados, né? Não é de livre acesso. Então, sobretudo no campo artístico, mas também no científico, o grande desafio é quando você tem uma expansão do mercado e do número de consumidores, porque essa massificação vai contra o fechamento anterior dos públicos especializados. Então, isso gera uma contradição que, para o Bourdieu, resulta na formação de campos específicos de gosto e saber e distinção de elites, que é o que nós vimos em Bourdieu, né? E ainda no Bourdieu, a disposição estética para apreciar uma obra de arte moderna, enquanto o moderno está nesse vanguardismo, é necessário você conhecer a história do campo da produção dessa obra. Se você não foi iniciado, não tiver um papel de educação nessa obra moderna, você não vai apreciar, né? E exatamente isso tudo é rompido com a indústria cultural. Quer dizer, a reprodução em massa, ela rompe com essa distinção. Então, esse vai ser um conflito típico dessa era, né? Um autor que é o Howard Becker, da sociologia americana, vê a arte como autonomia condicionada, fruto da tensão entre o grupo hegemônico e o grupo subalterno. O hegemônico são os incluídos na arte e os subalternos excluídos. A autonomia condicionada resulta dos vetores de autonomia do artista e dos grupos de apoio da arte. Então, na modernidade, você tem tanto a segregação, que faz parte dessa tendência, como a hibridização. Outra tendência prevista pelo Canclini é o fim das vanguardas artísticas. Essas são apenas rituais de inovação, são as vernissagens, etc., né? Porque a vanguarda ela era uma busca de autonomia ao extremo, é uma forma paradigmática da modernidade. Tanto que vanguarda, nós vimos, estava no Canclini, no Calinesco, como assim face da modernidade. Algumas vanguardas nasceram como tentativas de deixar de serem cultos e modernos. Então, você tinha as máscaras africanas na arte, na pintura francesa, o Gauguin, que vai fazer no Tahiti, Senegal, no Brasil, né? E tem o Bauhaus, o surrealismo, o construtivismo. O fim das vanguardas artísticas, rituais de inovação, o ritual de inovação, talvez o último período que eles tivessem o seu auge, e era uma continuidade e uma resistência ao vanguardismo original do início do século XX, são os anos 60,
você tinha uns happenings, né, quando tinha galerias em Nova York. Para quem gosta de filme, esses happenings e essas performances culturais que viraram pós-modernidade, mas que tem esse quê do vanguardismo, você pode ver muito isso em Nova York, né? O Andy Warhol era uma figura-chave nisso, e naquele filme Midnight Cowboy, tem cenas, né? Ele sai do Texas, o cowboy vai para Nova York e entra nesses happenings, queima tudo quanto é fumo, pega as mulheres, enfim, que é típico desse período, onde há uma performance cultural e um acontecimento. Aqui fala de novo da preocupação, né, na pós-modernidade, da ligação do moderno com o primitivo, está no Klee, no Picasso, em vários, e referências às artes pré-modernas e populares. Esse período, que é marcado pelo século XX, né, a arte culta deixa de ser um comércio da minoria, no começo bem isolado, com os happenings para os conhecer, como o Bourdieu bem descreveu, e essa autonomia do artista vai reduzindo e há um aumento da influência do mercado. Então, há uma interação do que é culto com o gosto popular, com a estrutura industrial, e há um aumento da produção de bens simbólicos, com cinemas, discos, rádios e TVs. Então, artistas intermediários e públicos são um contexto totalmente diferente das belas artes originais. Talvez nesse contexto é que caiba aquela discussão que a gente viu em sala de aula, do onívoro, né, onde a esfera da distinção já não é tão igual ao Bourdieu descreveu, e, além da estética kantiana, você tem a recomposição do popular com o gosto onívoro. A estética moderna como ideologia para consumidores, obras plásticas, teatrais, cinematográficas, colagens de citações passadas, tudo isso vem, como o Canclini descreve bem. Então, esse PowerPoint já avança bastante em tendências do século XX, mas tudo começando na descrição da modernidade e das suas contradições. Eu vou parar com o slide aqui e aí a gente vai caminhando para o próximo. Bom, pessoal, o próximo conjunto de slides que eu vou compartilhar aqui são escaneadas, que são slides que vieram de transparências, que eu fiz a maior parte daquela coleção Introducing e for Beginners. Eu devo ter o original para colocar na pasta depois, e que é em quadrinhos. Tem coisa que é redundante com o que eu falei, então aí tem coisa que eu vou dar mais detalhe, tem coisa que eu vou saltar, e vocês olham depois. Então, vamos tentar aqui compartilhar esse, esse slide aqui. Eu acho que já está compartilhando, né? E eu vou tentar botar aqui em tela cheia, exibição, poder de tela cheia. Então, aqui eles começam, mesmo com a pré-modernidade, com o período ainda medieval, mostrando porque no campo das artes, tanto da modernidade, da pós-modernidade, a arquitetura vai ser muito importante, né? A gente poderia ter um curso todo voltado para esse aspecto, se o nosso curso fosse um curso de arquitetura que, embora seja importante, e você tem o campo dos estilos nas construções, até nas cidades, até chegar em Brasília, Le Corbusier, etc. Nós não vamos entrar nesse aspecto, mas tem esse aspecto da arquitetura. E aqui, então,
abadias, né? A Basílica de Saint-Denis, em Paris, e a Abadia Jüger, né? São exemplos de coisas que surgiram na Idade Média avançada que não eram nem greco, nem romanas, nem grega, nem romana. Era um novo estilo. Então, esse estilo das abadias, como no slide mostra aí de curvilínea, já é um rompimento de uma coisa que era diferente do que existia antes, né? Então, o, a arquitetura renascentista, ela no campo das artes, vai ser importante, porque ela vai se liberar um pouco daquele paradigma greco-romano. E, e é uma característica que vai acontecer no modernismo, que é de mudança muito rápida de estilos de uma para a outra, né? Então, no caso da arquitetura, você teve estilo clássico, estilo gótico, moderno, pós-moderno, vários estilos na construção, um substituindo o outro, e essa busca do novo é uma característica da modernidade, né? Então, está aqui períodos conceituais medieval, renascença, barroco, romântico, um substituindo o outro. Também nesse período, isso nós já vimos um pouco aqui, né? Tem um processo de modernização, sobretudo no século XIX, mas o próprio século XVIII. A Revolução Industrial começa no século XVIII, mesmo no marxismo, por isso está ali a caricatura do Marx. Mas no campo da infraestrutura, há um processo de modernização, de inovação tecnológica e de ampliação, inclusive, da educação, de mudança de classe. Então, aqui, o conjunto de inovações que tiveram no século XIX é fantástico nesse processo de modernização. Então, está tudo listado aqui, eu não vou falar, mas você tem desde o gramofone, com os irmãos Lumière para cinema, Marconi para rádio, Movie Theater, teatro para cinema, com o Nickelodeon, Pittsburgh Nickelodeon, radioatividade, descoberta do urânio, do rádio, o Max Planck com a teoria quântica, Einstein com a teoria da relatividade, enfim, toda uma série de descobrimentos que caracterizam essa pujança tecnológica desse período. Esse slide mostra bem, né, o trem, o avião é mais século XX, né, o automóvel, o grande avanço que você tem nessa infraestrutura, né? E então a ideia, por exemplo, de mudar no tempo e no espaço com uma rapidez muito grande, volta a trazer a importância do fuso horário, né? O próprio Taylor, né, falando de tempo na produção, o Taylorismo, que foi uma racionalização do trabalho, e depois a linha de montagem com o Fordismo, aqui os primeiros modelos Ford. Tem, não é à toa, que o filme do Charles Chaplin chama Tempos Modernos, né? Nós estamos falando de modernidade, então, hoje tem o Chaplin lá apertando os parafusos, ficando doido, né? Aqui tem essa referência do tempo padrão, que começou a seguir, né, as time zones, com o horário de Greenwich, que tudo isso passa a ser necessário com a revolução tecnológica que estava ocorrendo. Então, grande parte da modernização é isso, está no PowerPoint, né? Eu não vou ficar lendo aqui, mas é um conjunto de coisas, começa no século XIX
e vai praticamente até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, é um processo muito grande, né? Contando com a Primeira Guerra Mundial também, né? Que teve a guerra de trincheira, então já tiveram movimentos. Toda essa revolução, tanto entre guerras e a Primeira Guerra, e a modernização entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto no campo das artes, né? Um, e um dos impactos é o vanguardismo, que é o que está aqui nessa figurinha aí do PowerPoint, né? Então, a ideia de vanguarda é a ideia de direcionar qual que é o caminho correto, né? Existe a ideia de vanguarda no militarismo, existe, como eu falei, o Partido Bolchevique da Revolução Russa se auto-identificava como sendo de vanguarda, então tem tudo isso caracterizado, mas tem também no campo da arte, quer dizer, na vanguarda é você inovar. E para inovar, isso é que gera, que é uma das características do modernismo no campo das artes, para inovar você tinha que ter o novo, e o novo tinha que ser diferente. Então, por isso que no campo das artes surgiram várias mudanças, várias tendências que eram características do modernismo. Quase que cada quinquênio ou cada ano tinha uma tendência nova dominando. Então, está aqui no modernismo, você tem futurismo, simbolismo, cubismo, dadaísmo, fauvismo, tudo quanto é ismo, que era característico do modernismo nessa mudança do século XIX para o século XX, né? Então, tem alguns exemplos aqui, Matisse. Então, isso daí é interessante, quem tiver curiosidade, de ler uma coisa mais estruturada da história das artes e do modernismo. O Matisse, você vê que viveu quase 100 anos, né? É, e, e tem, por exemplo, uma das coisas que é discutida aqui, e tem a ver com aquela crise da fotografia do Benjamin, é o uso de cores que não são cores naturais que você tinha no realismo na natureza. São tonalidades fortes, né? Para dar um exemplo comercial, que não tem nada a ver com Matisse, mas eu lembro daquele United Colors of Benetton, que é Benetton, que eu acho que nem existe mais, tinha aquelas cores fortes que não estavam dentro do natural. Isso faz parte, né? Esse é um quadro do Matisse, faz parte do movimento modernista e da reação ao realismo. Uma outra forma disso é o cubismo. Aqui tem o Braque, depois nós vamos ver Braque muito ligado ao Picasso, onde as formas geométricas, cúbicas, distorcem a realidade para não ter aquela caracterização natural do realismo ou de mostrar a sociedade. Um quadro clássico nesse sentido é o clássico Demoiselle d'Avion, né? Les Demoiselles d'Avion, que é de 1907, que é considerado uma verdadeira obra pintura modernística. Primeiro, porque está ali já a fragmentação, as demoiselles, ironicamente, né? As, as senhoritas são as prostitutas da, da Avion, e elas estão de uma forma cubista, e as faces delas usam máscaras africanas, gerando aquela tendência que era de remeter à originalidade em alguns casos. Veja que não é à toa que aqui
Tem a pergunta, tem uma máquina de tirar retrato, e perguntando por que essa violência, uma representação realista, na arte surgiu. E tem essa máquina aqui para lembrar o ensaio do Walter Benjamin, do papel da reprodução fotográfica na arte. Então, é tudo interessante aqui nesse sentido. E aqui tem a crise de representação, né? Mostrando que realmente, para a arte inovar, com a crise de representação trazida pela máquina, pela reprodução fotográfica das figuras, é que gera todo esse movimento, né? Então, num certo sentido, grande parte das tendências do modernismo são uma reação ao realismo que estaria em contradição com a representação. Aqui também são referências ao Demoiselle da Lyon. Isso tudo, né, foi antes da Primeira Guerra Mundial, né, o Demoiselle da Lyon. E aqui fala das influências das máscaras africanas, fala também da influência do trabalho do Cézanne. Enfim, tem toda uma discussão artística que eu não sou especialista em artes, então eu estou fazendo aqui como referência, mas vocês podem, hoje na rede social, ter praticamente uma aula de arte para entender o modernismo aqui. Aqui o mais importante para a gente é ver o modernismo nesse contexto da cultura de consumo, né? E o primitivismo, que é a coisa africana, mas também começa a surgir alguns desenhos simples, que não é só a volta ao tradicional, são partes de novos movimentos dentro do modernismo, como reações aos movimentos anteriores, todos os quais reações à crise da representação, que era marcada pelo realismo. E aí, nisso, o Mondrian é importante, essa referência às coisas africanas, né? Então, aqui está uma versão, não, esse não está no livro de quadrinhos, eu botei uma versão realista do Demoiselle da Lyon, que está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, tem também o Cézanne, que coloca os pontinhos, o impressionismo. Eu costumo falar, eu sou míope, quem é míope entende bem. No impressionismo dá a impressão que a pintura era como se fosse míope e você pintasse sem óculos, né? Que fica aquela coisa embaçada que tira o realismo da fotografia. Aqui você tem o Cézanne, que são os pontinhos que também distorcem esse realismo e introduz uma incerteza. Muita gente fala que isso tem até a ver com a incerteza da física quântica com relação à física newtoniana anterior. Então, está aqui um quadro do Cézanne, que é quase realista, mas tem aqueles pontinhos que garantem essa distinção. Eu acho que esse quadro é de Cézanne mesmo, mas, enfim. Então, você tem esse princípio da incerteza e tal, que no campo da ciência ocorria, e na arte também, né? Então, grande parte aqui é, de novo, a pintura cubista, né? Então, aqui é o Picasso, que é uma influência grande. Esse quadro é a mulher com bandolim. Picasso é cheio de coisa com bandolim, né? E aí você tem o cubismo. E aqui uma referência explícita, que é essa figura que é a cara do Walter Benjamin, que é o ensaio, o trabalho da arte na ideia da reprodução, na idade da reprodução mecânica.
não só a reprodução da fotografia, quanto a reprodução de várias cópias, onde a concepção e o original fica menos claro, né? Aqui a gente tem, se não me engano, aqui é o Van Gogh, né? Já é outra evolução de tendência no modernismo. E, e aí vem a pergunta, né? Quer dizer, com tantas vertentes do modernismo, quando é que surge o pós-moderno? E a ideia é que o pós-moderno é parte do moderno, como era lá no Calinesco, né? Nas cinco faces da mortalidade, da modernidade, né? Então, o pós-moderno é, sem sombra de dúvida, uma parte do moderno. Tudo que vinha antes deve ser suspeito e deve ser substituído, né? Então, tem o papel do Cézanne, o papel dos impressionistas, Picasso e Braque com o cubismo, que ataca o Cézanne, mas, no final da conta, você chega em algumas coisas, por exemplo, como o Duchamp, que vai ter lá o mijatório dele lá, etc. O Buray, que já são um avanço tão grande no modernismo que já entra com o pós-moderno. Então, aqui a referência ao Buray, esses rodapé, que eu chamo de rodapé aqui, mesmo nas ruas de Paris, né? E o Duchamp vai estar em algum lugar aí, mas aí isso tudo como característico já do pós-moderno. Uma outra tendência que vem com Mondrian é a abstração. Então, cada vez mais a abstração, no começo, ela mais ou menos retrata uma realidade abstraída, mas cada vez mais ela vai sumindo da realidade a ser quase um abstrato puro. Curioso que isso tem muito a ver com o Baudrillard, com a perda da referência, do real, dentro da semiologia e das artes. Vejam que, então, essas coisas estão um pouco interconectadas. Então, a abstração você tenta eliminar a forma naturalística da pintura. Então, o Mondrian aqui, você tem várias formas, várias versões dela, até chegar no nada, que é a abstração. Mas também tem essa parte de cores do Mondrian, que é bem bacana. Tem uma arte que surge depois, que é uma espécie de um neorrealismo, que tem muito no Andy Warhol, no pós-modernismo, mas na arte stalinista você também tem essa volta ao realismo, e isso fica muito claro aqui nesse período. Então, essa volta ao realismo, essa mistura, esses vários movimentos acabam trazendo o pós-modernismo para a cena. Aqui tem uma referência a alguns autores, né? Paul Klimt, né? O Klimt tem muito de fã de século e quase que de arte nouveau, e o Kandinsky. Então, são pontos importantes. Está aqui o Kandinsky colocado, mais Kandinsky. Aqui é o Klee, né? Klee novamente, e o Beijo de Klimt, que é clássico. A gente tem várias obras do Klimt em Viena, que é a região dele. Então, com isso, a gente termina essa. Vou parar de compartilhar aqui, a gente termina essa parte das artes, né? Numa versão em quadrinhos, muito corrida, eu peço desculpa, mas a ideia aqui é dar uma noção, não é ver em detalhe, não. Eu tendo na de artes, eu estou dando um contexto por que isso foi importante para a sociedade.
Bom, pessoal, o último conjunto de slides que eu vou colocar é bem light, assim, só para contextualizar, e ele chama The Rise of Modernism, ou seja, a ascensão do modernismo. Então, vou dividir aqui o PowerPoint. Tem mais slides no folder que eu vou dividir com vocês, na pasta que eu vou dividir com vocês, mas, sob o ponto de vista de aula, nós vamos acabar com esse, né? Então, é, eu nem sei a referência, que essas coisas eu vou baixando, né? Então, começa com uma frase que é típica do modernismo, que é atribuída ao Marx e Engels no Manifesto Comunista, né? Que diz que tudo que é sólido se dissolve no ar, tudo que é sagrado é profano, e o homem é compelido a encarar e enfrentar sentidos eu não sei o que está me faltando, condições de vida e suas relações com consigo mesmo. Então, é uma situação que tem Marshall Baring, que faz um livro sobre modernismo e pós-modernismo. O título do livro é Tudo que é sólido se dissolve no ar. Tá? Então, essa é uma frase bem popular, né? É, aqui é uma pergunta do curso aqui, dele lá, saltar. Tem uma parte aqui que eu vou falar pouco, mas que é importante, eu vou saltar várias coisas, que é a coincidência do modernismo com uma série de transformações internas na Europa, que vão culminar na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda, e com um colonialismo, neocolonialismo, sobretudo no continente africano. Então, essa parte aí, aqui são os pigmeus na África, né? E a exploração aí, nesse caso aí, se não me engano, britânica, enfim. Mas não, essa parte aí, então, esse período também é caracterizado pela expansão do empiricismo, do positivismo e da crença na ciência. Isso mesmo no Brasil, na República Velha, tinham positivistas, então houve uma influência grande, né? Então, essa parte aqui eu vou saltar um pouco e já vou entrar na parte de arte mesmo, que é a parte desses slides. São 86 slides, e o objetivo aqui não é dar uma aula sobre isso, eu vou saltar muita coisa. Entendam que esse é o último conjunto, né? Os conceitos que eram importantes para a gente no curso de consumo já foram retratados. Aqui a gente está já à guisa de conclusão, né? O Courbet, eu gosto muito do Courbet, é quase realista, né? Ele faz parte dos impressionistas franceses, e ele, segundo o slide aqui, é um dos pais do vanguardismo. Ele combinava a visão romântica do artista como indivíduo sozinho, contra a classe média burguesa e valores positivistas. Ele é assim, tem um quadro dele do pessoal limpando um chão, não sei se está aqui, que para mim, desde a primeira exposição positivista que eu vi com toda a minha ignorância, foi uma coisa que eu gostei muito, né? Então, o realismo, quase realismo dele é interessante. Aqui são os quebradores de pedra, do Courbet também. Aqui, você tem Mães com Crianças, já é outro autor, Bouguereau, mas aqui Courbet de novo, está no Museu d'Orsay, em Paris. Ah, e aqui é Romanos da Decadência. Aí não é a decadência do fim desse século, mas a decadência
romana, né? Courbet de novo. E aqui uma citação que eu estudei fora de qualquer sistema e sem preconceito, a arte dos antigos e do modernos. E eu não quero mais imitar ou copiar um ou outro. Simplesmente eu quero ser partir do conhecimento tradicional e incorporar a sua própria individualidade. Então, isso é o Courbet, né? E aqui as comunas de Paris, que é 1871, nós damos Haussmann, quer dizer, foi aí depois a reforma de Paris, é depois das comunas de Paris, né? Então, o Courbet parece que retrata aqui, né, a Comuna de Paris e vê que esse meio realismo do Courbet é pré grande parte do modernismo. Aqui já entra o Edouard Manet, né? Isso é um retrato por Fantin Latour, de 1867. O Manet, o Manet já incorpora praticamente, né? Você tem o Monet, que é impressionista, mas o Edouard Manet incorpora muito do que foi visto na aula anterior sobre Paris e mesmo nessa parte sobre a vida urbana francesa, né? Então, aqui, por exemplo, você tem o Manet, o concerto na Tuileries, né? Que é uma coisa em parque, retratando claramente, né? Não é realista, tem uma certa distorção, mas a vida da burguesia, né? Tem até uma citação do Baudelaire, né? Que modernidade é transiente, flutuante, sei lá, numa contingência, e é uma metade da arte, a outra metade sendo eterno e imovível. Aqui, Manet almoço na grama, né? Um piquenique, aqui tem um nu, e, então né, não tem nada de sagrado e não é totalmente realista, embora tenha também, né? Então, aqui tem uma comparação, por exemplo, entre o Titian, que é de 1510, com o Manet, que é um realismo francês, mas não é um realismo fotográfico. Então, são várias obras que vão comparadas com a mesma do Manet. A Manet tem esse quadro que está no Museu d'Orsay, que é da Olímpia, e se vocês procurarem, tem alguma característica pessoal da Olímpia, não sei se dona de cabaré, uma coisa assim. E, mas tem algumas características desse quadro que a gente teria que ser artista para eu dar, mas, de novo, se vocês procurarem, vai ter muito isso. E, de novo, uma comparação, né, da obra, do que era a obra do Manet com algumas obras do século XVI, né, similares. Essa comparação. Aqui, esse quadro é Cabanet, foi um sucesso no Salão de 1863,
e é o nascimento de Vênus. Veja a sensualidade. Vocês sabem que eu adoro um azul calcinha, quando eu falo, né, do barroco mineiro, e nesse Cabanê aí o azul calcinha no fundo está perfeito. Bom, vou saltando aqui alguns. Aqui, é, um contraste entre a Paris na primeira metade do século XIX, que é a Paris onde era a Comuna, e depois a Paris, depois da reforma do Haussmann, e com a Galeria Lafayette. E aqui é, que são duas obras do Manet sobre a Comuna de Paris. E aqui já é o Claude Monet, né, que é impressionista, e aí entra aquela visão que eu falei, quer dizer, um Monet Boulevard do Cappuccini, que existe até hoje, né, em 1873, mas com uma visão impressionista que é tudo nebuloso e não é concreto. Aqui o Monet também, né, o Alvorada, o nascer do sol, com os barcos, e aqui uma referência impressionista comparado com a fotografia, né, da, da ponte ferroviária. Mais uma aqui, né? E aqui eu tive nessa estação, isso aqui é totalmente Hugo Cabret, né? Mas só que visto aqui de uma forma impressionista, o Monet na estação Saint-Lazare, que é Santo Lázaro, em 1877. Aqui é o Renoir, o outro impressionista, retratando o Renoir, que tem muita coisa da burguesia, né, da nova classe média alta francesa. E esse quadro aqui do Manet, que está no Museu Courtauld de Londres, é um quadro clássico. Quase tudo que você vê sobre modernismo tem esse quadro, porque esse quadro ele tem três óticas, né? Eu não vou falar, mas dizem que é quase um quadro surrealista em termos de profundidade. Você vê que o quadro tem profundidade, que chama A Bar et de Folie Bergère, né? E você tem três óticas. Você tem a ótica de quem pintou, que é quem está conversando com a atendente, né? Que é o pintor, e tem muita discussão sobre a tecnicalidade de onde que ele estaria nessa foto, porque ele não aparece no espelho. E vejam bem que a segunda perspectiva é a perspectiva da bartender, né? Que é ela de frente para quem pintou. E a terceira perspectiva é o que é refletido no espelho. E o que é refletido no espelho é uma pessoa tratando com ela, com a bartender, né? Que vou até pegar um laserzinho para mostrar, a pessoa tratando aqui, assim, o reflexo de quem está de frente para ela pelo espelho, tem essa pessoa pedindo o reflexo dela, e o que está na frente dela e quem está pedindo. Então, são várias perspectivas desse quadro, que é considerado um dos quadros mais importantes do modernismo, né? E aqui é o Degas, que é famoso pelos banhos, e aqui mostra, inclusive, uma coisa que era importante no fim do século XIX,
O Aubrey, que é um inglês, fazia isso, mas que é muito inspirado no japonês, no estilo japonês, que chama de japanismo, que é uma casa de banho japonesa, mas esse desenho das pessoas é muito parecido com esse estilo de fim de século do Aubrey. E aqui o Degas faz a sua leitura disso. Toulouse-Lautrec, que retrata a vida boêmia em Paris, Moulin Rouge. Então, Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec ele foi um dos primeiros caras a fazer quase tipo um arte déco, a fazer posters, vamos dizer assim, de obras de shows na boemia francesa e mesmo de produtos, e dando uma ideia quase assim, né, de Cartuque de novo, que é uma influência japonesa muito grande que teve na arte francesa. Aqui, de novo, exemplos desse japonismo, né, que a arte japonesa teve uma influência grande. Vou saltar alguns aqui, né? Aí você tem o pós-impressionismo, que vem o Cézanne, que a gente já tinha visto que era muito bom, o Van Gogh, o Serra e o Gauguin. E isso já caminha mais na direção, pós-impressionismo, e depois caminha na direção do pós-modernismo. Então, o Serra ele tem esses pontinhos, quase toda a obra de Serra é uma pintura com pontinhos, né, pontilhados, né, e aqui já é o Cézanne, que é uma natureza morta, né, uma cesta de maçãs, e o Cézanne faz quase assim, faz uma pequena distorção. Nós tínhamos visto algo parecido disso num outro slide, né? E vem o Van Gogh. O Van Gogh ele é pintor pós-impressionista, mas ele tem um quê de cartoon que já traz e um quê de surrealismo com a noção de profundidade que já traz muito próximo do pós-modernismo. Aí tem o simbolismo no fim de século, uma parte do simbolismo era o primitivismo, era uma crítica ao positivismo. O simbolismo está em Gauguin, né? Tem muita coisa, né? O Tahiti do Gauguin. Então, você tem esse movimento Serrazier simbolista. O Sou. Esse aqui já é bem próximo do surrealismo, já com a coisa da terceira dimensão. E aqui tem no campo da escultura o Rodin, né, que é fundamental, a Porta do Inferno, que é clássica do Rodin. Aqui na porta você tem toda a descrição do inferno de Dante, né? Tem outras reproduções assim de parte. Eu vou saltando aqui e já entra no campo da escultura, eu vou saltando até aqui um pouco, que é já fim de século, é um quê de arte déco, que vem com a França, mas tem também o Gaudí, né, em Barcelona. Eu vejo que é bem assim, um estilo parecendo arte déco. Tem a Torre Eiffel, que representa esse momento. Eu acho que esse daqui, esse abajur, é tipicamente arte déco, que é parte desse período. Enfim, aqui não tem conclusão, né? O ponto é mostrar assim os vários fragmentos da modernidade e na aula de hoje com uma ênfase muito grande no modernismo, que depois culmina
no pós-modernismo, em termos de arte. Tem uma relação entre o modernismo e o pós-modernismo. Mas o modernismo e a sua relação com a modernidade são muito importantes. Aqui a gente viu, como eu falei, a ponta de um iceberg, é mais um guia, uma aula introdutória, para quem quer conhecer um pouco mais de arte, fazer a sua própria pesquisa, tanto no que tange a vídeos no YouTube, quanto a livros e gravuras. Eu encorajo a todos que façam isso, porque é muito interessante. Então, legal, a gente conclui a segunda aula virtual extra. Um abração aí para todo mundo.